Uhum. Bom dia, meus irmãos. Que alegria podemos estar na presença do Senhor, nesse dia que é tão especial, um dia que foi separado para isso, o dia do Senhor. E nós, em obediência à sua palavra e em amor a esse Deus, nós o buscamos durante todo esse dia. No sábado, nós temos que nos preparar para o melhor dia da semana, para estarmos juntos do Senhor, da sua palavra, falarmos sobre o Senhor, não perder tempo com outras coisas. E esse momento chegou para nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes, nós temos que fazer uma reflexão de que realmente este é o melhor dia da semana, o dia mais esperado, o dia de buscar ao Senhor, de adorá-lo, de servi-lo e de ouvir a sua voz. E que satisfação nós temos de poder nos reunir, ainda que de longe, nós daqui, vocês aí de suas casas, mas não muda nada. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos juntos nos alegrar nele. Eu quero pedir para você que, junto com a sua família, se ajeite, se organize para que nós juntos façamos a nossa escola bíblica dominical. Eu quero então, para iniciar esse momento devocional, pedir para que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos buscar ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia. Nós estamos aí no finzinho de março, né? Nós falamos isso quase todos os domingos na escola dominical. Estamos no fim de mais um mês, o terceiro mês do ano, e o Senhor até aqui tem nos abençoado. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Querido Senhor, que alegria e que privilégio nós temos de usar aquilo que o Senhor nos deu para o louvor e glória do Teu nome. Te louvamos pela tecnologia, te louvamos porque nós podemos usar em benefício do Teu reino, podemos colocar ao Teu serviço, podemos alcançar as famílias, podemos estar juntos na Tua presença, neste momento em que o pedido é para estarmos em nossas casas. Sabemos, Pai, que nada foge do Teu controle. Sabemos, Senhor, que Tu estás dominando todas as coisas, continua no governo de todas as coisas, inclusive neste momento. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque temos a alegria de te buscar nesta manhã. Temos a liberdade de, no nosso país, poder, nesta manhã, abrir as nossas Bíblias, cantar louvores a Ti e te buscar. Que nós não coloquemos nenhuma restrição, nenhum empecilho para o dia que é do Senhor, em te buscar, em te louvar e te adorar. Esteja conosco, para que nós façamos isso de todo o nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico, dando graças ao Senhor por este dia. Nós vamos cantar o cântico Graças Dou. É claro que na hora de cantar, o bom é ficar de pé para que a voz saia melhor. Se você quiser ficar de pé aí na sua casa, você pode ficar. Se não, você pode ficar sentado mesmo. O importante é cantar. Nós vamos louvar ao Senhor, dando graças a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos cantar. Diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou. O que me
me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louva-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Nós temos na nossa escola dominical lido o livro dos Salmos. A cada domingo, um salmo na sequência, né? E hoje, neste domingo, nós leremos o Salmo de número 52. Então, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 52. E nós vamos fazer esta leitura do Salmo completo. São apenas 9 versículos. Vamos fazer a leitura do Salmo 52. Eu vou ler para guiá-los nesta leitura, mas se você e a sua família, os seus filhos quiserem, vocês podem ler comigo, junto comigo, o Salmo de número 52. Vamos ler? Ao mestre de canto, salmo didático de Davi, quando Doeg, Edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isto, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Nós sabemos que, ainda que nós organizemos as coisas,
ainda que nós, por exemplo, estamos lendo o livro dos Salmos na sequência, o Senhor, como é detentor de tudo em suas mãos, ele já tem tudo organizado. E que salmo mais propício para esse momento teríamos, se não o Salmo 52? Quantos estão confiando nas suas próprias mãos neste momento? E quantos estão colocando a sua confiança em homens? O verso de número 7 diz que o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na sua própria mão, faz isso. E nós não. Nós, quanto a nós, porém, nós confiaremos verdadeiramente no nosso Deus, no nosso Senhor, e daremos graças a Ele para sempre. Que este salmo seja a nossa oração diariamente, neste momento, mas também em todos os momentos da nossa vida. Nas nossas escolas dominicais, depois da leitura do Salmo, a gente sempre gosta de ler um texto, algo que seja relevante e que seja compatível com o texto que nós lemos na devocional. Esta semana, o meu sogro, que é pastor da 4ª Igreja de Suzano, uma cidade lá de São Paulo, Jair Quirino, ele sempre escreveu muito bem. Meu sogro sempre foi um homem muito bom com as letras. E ele escreveu um texto, e nós lemos durante a semana, e é um texto que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele vai ser colocado aí no slide para você, nós vamos encher a tela toda com o texto, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura deste texto neste momento. O antes, o agora. Ao longo do tempo, fomos nos acostumando com o uso destas palavras, de forma muito natural. Há sempre aquela curiosidade de saber como era o antes e o depois, após alguns acontecimentos importantes. Por exemplo, o antes e o depois daquela cirurgia estética, o antes e o depois da mudança de estilo de vida, mas o antes e o agora das grandes celebridades da música, cinema, esportes e etc. Ao mesmo tempo, podemos aplicar também estes termos às mudanças mundiais provocadas por grandes tragédias humanas. Um vírus silencioso que veio repentinamente e pegou a todos de surpresa. Ao que se sabe, teve sua origem em animais que, em contato com os seres humanos, disseminaram uma grave doença identificada como Covid-19. Desde o final de dezembro de 2019, o coronavírus invadiu nossas vidas, solapando agendas tão bem elaboradas, destruindo metas minuciosas, quebrando paradigmas, ao mesmo tempo em que mata letalmente. Hoje, a grande ameaça tornou-se realidade para o povo brasileiro. Por mais que queiramos minimizar os efeitos que esse vírus causa, não podemos fugir ao fato de que ele tem um enorme potencial de letalidade. As autoridades se movimentam incansavelmente para montar uma operação de guerra contra um inimigo silencioso que pode estar em qualquer lugar, ao simples toque das mãos. Isso mudou nossa rotina. Fomos obrigados a ficar em casa. Nossos hábitos sofreram alterações. Não podemos demonstrar aqueles gestos efusivos de afeto tão característicos do povo brasileiro. Aliás, é necessário reinventar palavra que tem sido repetida diariamente e que busca trazer alento àqueles que sonhavam com grandes lucros neste ano de 2020. Diante deste cenário, somos convidados a refletir sobre o antes e o depois do coronavírus. Uma coisa é certa, o mundo tem mudado. Talvez tudo isso seja o preparo para o que ainda virá. Pode ser que a prática da quarentena, que envolva um país inteiro, não será mais novidade em algum lugar do futuro. Algo que também era inimaginável até meses atrás, hoje tornou-se uma triste realidade. Não podemos frequentar uma igreja.
elas estão fechadas. Nossos cultos foram abruptamente interrompidos. Não sabemos o que ainda está por vir, mas temos que manter a nossa esperança. Entretanto, em meio a todo o abatimento das grandes nações, sempre há, sim, esperança. Na verdade, a esperança sempre existiu, desde que tudo foi criado. Ela sempre esteve perto de nós. A esperança é Deus, que a tudo vê e que tudo sabe, o antes, o agora e o depois. E agora quer mudar nossa forma de enxergar o mundo. Ele tem a história da humanidade em suas mãos. Ele revela o seu poder em deixar que tantas tragédias aconteçam nessa terra com o fim de cumprir propósitos já determinados por ele mesmo. Em meio a essa guerra silenciosa que se instaurou em nossa sociedade, Cristo pode trazer alento e conforto aos corações aflitos que, lamentavelmente, já perderam entes queridos por causa desta pandemia do coronavírus. Jesus é o único que tira o medo do futuro, daqueles que vão somar inevitavelmente muitas perdas com toda essa tragédia. Forçosamente, seremos empurrados para a imperiosa reflexão do antes e do depois do coronavírus. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus nunca mudou. Ele permanece eternamente e cumpre sua palavra, conduzindo com fidelidade a história de redenção do homem. Esse plano de redenção nunca sofreu e jamais sofrerá alguma alteração. A promessa de um Salvador se cumpriu em Jesus, que se entregou à morte para em seguida vencê-la, a fim de resgatar a muitos do poder das trevas do pecado. Jesus vive eternamente e sua volta se aproxima. Esta promessa deve alimentar a esperança de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Neste sentido, nossas vidas podem ser caracterizadas pelo antes e pelo depois de Cristo. Mas com ele é diferente. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nossa história ficará marcada pelo enfrentamento desse terrível vírus, por meio das atitudes e dos novos hábitos que passaremos a desenvolver diariamente, colaborando para a contenção da doença. Ao mesmo tempo, podemos gozar de toda a segurança que encontramos em Deus, que nos sustenta em suas mãos acolhedoras, por meio de Jesus Cristo. Sua palavra, sua santa palavra, nos encoraja a permanecer firmes até que tudo isso passe, para que então voltemos às nossas atividades normais, fortalecidos na esperança do depois, na glória eterna, com o nosso amado Salvador. O antes, o agora e o depois. Nós sabemos do fim. Nós sabemos do nosso fim. E que neste tempo a gente consiga olhar para este fim com os olhos cheios de esperança daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Há um hino do nosso inário, a Igreja Presbiteriana usa o inário Novo Cântico, que diz que o Senhor é fiel nas coisas que Ele mesmo fez. O Senhor é fiel a Ele mesmo, naquilo que Ele já determinou para nós. E eu quero convidar você a cantar este hino junto conosco, crendo na fidelidade do nosso Senhor. Vamos cantar. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudarás
guardaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Com a internet, o nosso agradecimento aos visitantes é bem mais extenso, né? Nós queremos agradecer todos vocês que nesta manhã tiraram este tempo para estar conosco. Não esqueça que os nossos cultos, até que tudo isso passe, serão transmitidos ao vivo. Escola Dominical, culto à noite, às 19h30, o culto público. Nós estaremos juntos ali na página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Balneário. Então, hoje, às 19h30, nós estaremos novamente cultuando ao Senhor. E assim como nossa escola dominical. Durante a semana, nós temos o estudo bíblico. Às quintas-feiras, às 20 horas. Também a transmissão ao vivo. Às quintas-feiras, nós estamos falando sobre contentamento em tempos de crise. O pastor Felipe está ministrando esses estudos às 20 horas, junto com um momento de intercessão. Muito bem, irmãos. Nesta semana, nós tivemos apenas um aniversariante na nossa igreja. E nós queremos agradecer ao Senhor por ele. É o Juan.
O Juan fez aniversário nesta semana, é um adolescente da nossa igreja, filho do presbítero Lopes e da Edileuza. Nós queremos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida do Juan. Se você também fez aniversário ou aniversário de casamento, que o Senhor o abençoe, o guarde, te dê muitos anos de vida. Nesta semana, irmãos, a nossa irmã Nathalie, ela perdeu o pai. O pai estava doente, havia ficado internado, mas teve um problema no coração e faleceu. Nós estivemos em oração por ela, pedimos aos irmãos que continuem orando pela Nathalie, para que o Senhor a abençoe. Amanhã, a nossa irmã Tânia vai fazer uma cirurgia. Engraçado, nós falamos com ela esta semana que nós estávamos aguardando tanto por este momento, né? Nós estávamos orando, suplicando ao Senhor por este momento, para que o Senhor preparasse esse tempo. É uma cirurgia que ela precisa fazer, e o Senhor preparou. O pastor estava conversando com ela, fazendo visitas pela internet, né? Visitas online, e o pastor falando com a Tânia, e a gente falando sobre o receio de fazer a cirurgia agora. Mas o tempo é esse, né? O Senhor já tinha tudo preparado. Então, amanhã pela manhã, às 11 da manhã, a nossa irmã Tânia, que é uma das superintendentes da nossa EBD, vai estar entrando em cirurgia. Então, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta cirurgia que tanto esperávamos e pedindo ao Senhor que cuide dela. Neste tempo também, nós vamos interceder pelos nossos irmãos, o seu Benhur, a dona Rose, o seu Amorim, que nós oramos sempre por ele, não é? Pela Neuza, nós também oramos pelo Jurandir, que probleminha de saúde, mas está bem, confiante, né, no Senhor, por toda a nossa igreja. Nós estamos aí com planos de organização da nossa congregação, agora no mês de junho. Não sabemos o que Deus tem preparado para nós, mas estamos confiando. Então, também é um motivo de nossas orações. Temos aí a classe de catecúmenos, de novos membros, que estão se preparando para este ano também. Enfim, irmãos, há muitos motivos para nós orarmos neste momento. Nós vamos fazer assim, eu vou chamar o pastor Felipe, eu sou superintendente, uma das superintendentes da EBD, somos Deli, Tânia e eu sou a esposa do pastor, então nós moramos na mesma casa, não é? Então na mesma casa nós temos o pastor e a superintendente, por isso que nós estamos juntos. Então eu vou chamar o pastor, ele vai orar por esses pedidos que nós falamos, já vai também orar pelo momento de estudo da palavra, e assim nós vamos partir para o nosso estudo. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por esta manhã, esse dia separado para o teu louvor. Obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos também pelos nossos queridos que estão fazendo aniversário, o Juan. Nós teremos também aniversariantes no decorrer desta nova semana. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que o Senhor continue a cuidar desses nossos irmãos. Também te louvamos, ó Pai, pelos livramentos que tu nos destes durante esta semana. Te agradecemos porque tu tens sido bom para conosco. Te pedimos ainda, ó Deus, que tu continues a cuidar dos nossos irmãos enfermos, daqueles que necessitam, ó Deus, de um amparo especial, tanto da saúde quanto de ti mesmo. Então nós te pedimos que o Senhor continue a abençoar nossos irmãos, seu Benhur, a dona Rose, seu Amorim, a Neuza, também, ó Deus, abençoando Jurandir e a Ivanir, e a tantos outros nossos irmãos que estão com estas dificuldades de saúde. Preserva-lhes a saúde, Senhor, nós te pedimos. Também nos lembramos da nossa irmã Nathalie, ó Pai, e tu que és o Deus de toda paz e de toda consolação, continue, ó Deus, a operar as tuas obras no coração dela, do Altamir e da sua família, para que essa tristeza do luto seja transformada em saudade do ente querido que se foi,
mas também na certeza de que o Senhor está cuidando deles. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja, os nossos planos, tudo aquilo, ó Deus, que nós desejamos fazer. E por fim, ó Pai, nos lembramos da nossa irmã Tânia, que amanhã fará uma cirurgia tão aguardada, pela qual nós temos orado há tanto tempo, e te pedimos que o Senhor a livre, ó Deus, deste vírus, desta exposição que ela terá, que apenas, ó Pai, ela vá ao hospital, faça a cirurgia, volte bem, sem nenhum efeito colateral da sua exposição naquele hospital, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus e que a cirurgia corra bem para o louvor da tua glória, Pai. Também nos abençoe neste dia e no estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade de estudar a sua palavra, mesmo com essa nova situação, nós vamos seguir firmes, estudando a palavra de Deus, e vamos seguir, meus queridos, estudando também a nossa revista, não é? Você que é membro da nossa igreja, sabe, nós estamos estudando aquela revista da nossa editora, da Editora Cultura Cristã, que tem por título O Desafio de Ser Igreja. E nós vamos continuar, a partir deste domingo, os nossos estudos naquela revista. Você que está nos visitando pela internet pode conseguir este material na própria Editora Cultura Cristã, mas o nosso convite é para que você volte aqui outras vezes nas nossas transmissões e também na nossa igreja, né, quando nós pudermos nos reunir lá, para que você tenha acesso a esse material também, que é um roteiro de estudos bíblicos. E hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre um encontro aterrador, como vai ser exposto aí para os irmãos, um encontro aterrador, e o nosso texto básico para início é Isaías 6, do 1 ao 8, como está exposto aí. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então
um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus eterno, nós estamos diante da tua palavra. Dá, ó Deus, ao teu povo temor ao Senhor, por meio da ação do teu Santo Espírito. Dá, Senhor, ao teu povo atenção máxima, coração ensinável, e o desejo, ó Deus, de crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa-nos no transcorrer deste estudo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então estudar hoje sobre este encontro, um encontro aterrador, porque Isaías viu o Senhor de alguma maneira e teve este contato com o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Então, é necessário que nós tenhamos muita atenção ao estudo deste encontro. E eu quero começar lembrando você aquilo que nós concluímos na última aula, já faz um tempinho, mas nós devemos nos lembrar. Nós estamos nesta série do desafio de ser igreja, as coisas que não podem ser para a igreja um desafio, não é? É o caso de uma falsa teologia, de uma disposição de serviço ao Senhor fraca, né, sem perseverança. Coisas deste tipo podem se tornar um grande desafio para a igreja. E na última aula nós concluímos da seguinte maneira: pode ser que quando nos perguntamos o que é que Deus está fazendo, quando somos surpreendidos por sua ação direta em nossa vida, estejamos, na verdade, questionando a sua bondade. A confiança na bondade de Deus é que fará a manifestação de seu plano ser um alívio, mesmo quando dói. E naquela ocasião nós estudamos um pouco sobre a soberania de Deus e a bondade de Deus revelada nessa sua soberania, na sua providência, revelada tanto na nossa vida individualmente, como também na vida comunitária da igreja. Hoje, como nós demonstramos aqui, nós vamos falar um pouco sobre adoração. É apenas um aspecto, uma das aplicações sobre este tema. Nós vamos falar sobre adoração, mas no sentido de nossa relação com este Deus Santo. Nós, enquanto pecadores, como devemos nos relacionar com este Deus totalmente santo. E é isso que eu quero chamar a atenção, para isso que eu quero chamar a sua atenção, nisso que eu coloquei aqui no slide. Preste atenção. Lembra desse texto? Eclesiastes 5, versículo 1, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eclesiastes 5, versículo 1. Um dos grandes desafios para a igreja evangélica contemporânea é manter bem delineados os limites entre ter acesso livre ao Pai e viver em santidade diante do Pai. O que eu quero dizer com isso é que, confrontando qualquer tipo de teologia falsa e de uma religião também sem muitos fundamentos, a palavra de Deus nos ensina que nós temos sim livre acesso ao Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos andar em santidade diante do Pai. Por que este assunto vem à tona? Por causa de excessos que nós vemos alguns irmãos nossos e algumas igrejas cometendo, minimizando a santidade de Deus, e em até alguns casos não considerando a santidade de Deus, dizendo que há liberdade total na presença deste Deus. Algumas pessoas gostam até de dizer que, porque ele é livre, ele pode pular, ele pode dançar, ele pode ficar à vontade na presença do Pai. Mas este conceito leva essas pessoas a uma falta de temor, a uma falta de reverência. Isso inflama o coração destes que creem assim, no sentido de que quando as coisas não estão bem, eles podem confrontar Deus, determinar ações para Deus realizar e coisas desse tipo. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que há um limite entre nós e o Senhor Deus, que é a santidade dele. Este limite, ele é conectado, por assim dizer, essas duas extremidades são conectadas pela ação do Senhor Jesus Cristo, na qual nós temos livre acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por causa dos seus méritos, da sua santidade e por conta da justiça que ele tem e que ele imputou sobre nós no momento em que ele pagou nossa dívida na cruz. Agora nós conseguimos ir livremente ao Senhor Deus. Mas nós precisamos nos lembrar que também somos pecadores ainda. Temos manchas do pecado que estão sendo apagadas, purificadas pela ação do Espírito Santo, mas nós ainda não estamos plenos nisso. Portanto, há um limite entre ter livre acesso ao Pai e viver em santidade diante deste Pai. Adiante, a primeira coisa que eu gostaria de ver com os irmãos é isto. Há um paradigma do encontro com Deus. Todos nós nos encontramos com Deus. Todos. O brilho de sua santidade denuncia nossas manchas de pecado. A visão que Isaías teve e seu relato sobre o encontro com o Senhor nos ensinam que é preciso estar puro para encontrar com Deus Santo. E aí está um grande paradigma. Como nós, sendo manchados pelo pecado, conseguiremos encontrar com o Senhor de maneira digna. E é isso que nós vamos mostrar ao longo da nossa aula e rever, na verdade. Então eu queria olhar com você de novo o texto de Isaías capítulo 6. Há ali um contexto histórico que eu gostaria de visualizar. Observe de novo o versículo de número 1 do capítulo 6. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando é que isso aconteceu? No ano da morte do rei Uzias. E eu trago aqui um texto para que nós observemos este contexto histórico. Vamos até ele? 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas 26. Vamos ler o versículo 8 primeiro e depois os versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Então, quando Isaías diz que naquele ano ele viu o rei Uzias, ou no ano da morte do rei Uzias, ele está dizendo, está nos apontando um momento histórico na vida de Israel. E Uzias é este rei extremamente forte, extremamente poderoso. Agora observe comigo os versos 15 e 16. Uzias fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas,
para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Daí, meus queridos irmãos, em diante, a ruína de Uzias foi muito grande, porque ele foi, por causa dessa sua atitude, dentro do templo do Senhor, o Senhor o castigou com lepra. Se você observar adiante, veja o versículo 21 do texto do capítulo 26. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo na terra. O contexto, então, deste momento em que Isaías vê o Senhor, que foi no ano da morte do rei Uzias, Israel está desta maneira. Depois de crescer muitíssimo sob o poder e as diretrizes deste rei Uzias, se tornou extremamente forte, mas tornou-se também altivo, e o Senhor o abateu o seu orgulho. E com isso, a terra está em incertezas. O que vai acontecer daqui em diante? No período em que ele adquiriu a lepra, até o período da sua morte, nós não temos muito bem a quantidade de tempo, mas ele ficou retirado numa casa separada. E, mesmo assim, como ficaria a direção deste reino? Imagine isso. Imagine como ficaria a direção deste reino com o seu rei extremamente enfermo, colocado à parte de todo o povo, porque estava impuro. E o seu filho é que julgava as questões lá no palácio real. Que grandes incertezas tomavam conta daquele povo naquela época. Isaías era o profeta deste momento. E aí ele nos diz, voltando lá para o capítulo 6, versículo 1, que no ano da morte do rei Uzias, em meio a todo este contexto, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Que interessante. Faz muita relação àquilo que nós estamos vivendo agora. Momento de incertezas. Não sabemos para onde as coisas vão. E conforme a velocidade em que as coisas acontecem, muitas informações vêm. Mas, por causa da mudança contínua, algumas dessas informações que até tomamos por verdade, elas vão cair ali adiante. É o caso dos decretos, não é? Não os decretos eternos, mas os decretos dos nossos governantes. Eles vêm com muita força, mas parecem que a realidade em torno dessas circunstâncias, destes decretos, não dão mais esta força, e o decreto cai, e outro começa. Incertezas. Guardadas as devidas proporções, da mesma maneira que Isaías estava ali naquele contexto. Incerteza sobre o futuro. Mas neste momento, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então observe a sequência. O Senhor Deus é revelado em santidade. A palavra santo nas Escrituras indica tudo aquilo que faz de Deus digno de adoração e se refere a tudo o que o coloca acima de nós e contra nós, no sentido de sermos pecadores. Quando Deus se revela, ele é revelado em santidade. E voltando às nossas aplicações para a vida da nossa igreja e deste grande desafio para a igreja, nós precisamos sempre relembrar, meus irmãos queridos, seja neste formato que nós estamos seguindo pela internet, seja nos momentos devocionais particulares com o nosso Deus, quando nós tomamos o livro santo de Deus nas mãos,
Nós estamos diante da revelação santa de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso. Daí a necessidade de reverência, de temor ao Senhor, de buscá-lo de fato como ele deve ser buscado. Deus é santo. Ele se revela a nós. Isso é uma grande bênção para todos nós. Mas ele é revelado em santidade. E vamos observar estes exemplos que nós temos. Eu te convido a abrir a palavra de Deus, ainda aí em Isaías, para observar o seguinte, do verso 1 até o versículo 3. Neste ano, então, que nós já vimos, o Senhor está assentado, foi visto assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, baseado nesses 3 primeiros versos, nós vamos extrair aqui esses tópicos e observar alguns textos bíblicos que repetem esta ideia. A primeira coisa, então, é que Deus, revelado em santidade, ele é mostrado como um Deus que reina. Vamos abrir, então, nossa Bíblia no Salmo de número 97. Diz assim: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Deus reina sobre tudo e sobre todos. E esta certeza deve estar sempre cravada em nosso coração, em momentos de incerteza, e também no momento em que nós nos aproximamos deste Deus. Não é qualquer tipo de Deus, não é qualquer tipo de Pai. É um Deus santo, é um Pai santo, é um Deus que reina o universo, é um Pai que reina o universo. Não podemos nos aproximar do nosso Deus de qualquer maneira. Avance comigo, então, as páginas da sua Bíblia até o Salmo de número 103, versículo 19, que diz assim: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Ainda o Salmo 113, versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem é semelhante a este Deus? Versículo 6 adiante diz que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. E este versículo de número 6, dá ainda uma amplitude maior para a grandeza deste Deus, não é? Que do seu trono ele pode se inclinar para ver o que se passa no céu e ainda sobre a terra. Este nosso Deus é de fato grandioso, é um Deus que reina. E ele é um Deus majestoso. Observe aí comigo o texto de Jó, capítulo 37.
Jó 37, do verso 22 ao verso 23, que diz assim: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Meus irmãos, leiam estes textos e apliquem à sua vida de contato com Deus, nos momentos devocionais e também nos momentos de culto ao Senhor. É diante deste Deus que nós nos aproximamos. É a esse Deus que nós clamamos quando estamos em problemas. É a este Deus que agradecemos por todas as bênçãos que Ele nos dá. É este Deus que tem preservado a minha e a sua vida. Um Deus que reina, um Deus também que é majestoso. E é um Deus onipotente. Jeremias 23, do 23 ao 24. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, o próprio Deus dizendo sobre sua grandeza, sobre a sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Observe o profeta Amós, capítulo 9, versículo 2. Diz assim: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E isso é interessante, irmãos, observar na história da igreja como estes textos e esta certeza se refletiram em canções. Em especial, capítulo 9 de Amós, versículo 2, tem uma música bastante antiga que diz, seja onde for, a tua mão me guiará. Um cântico de uma banda antiga chamada RM6, ainda cantada por algumas igrejas. No caso de Jeremias, aí a interpretação já foi mais equivocada, quando na música diz que Deus é um Deus de perto e não de longe, no sentido de que Deus está bem próximo, sabendo as coisas que eu preciso e Ele vai me atender. E este é um entendimento mínimo daquilo que Deus diz sobre si mesmo na sua palavra, e nós lemos. Ele é também o Deus de longe, isto é, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente, e nós também poderíamos citar aqui o Salmo 139, não é? Onde Davi diz ali, olha, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, até ali o Senhor estará. Então, Deus é onipresente. Na sequência, Deus é um Deus puro. E vamos observar isso em alguns textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O primeiro deles é Êxodo, capítulo 3, do 4 ao 6. Diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus é puro. E quando nos aproximamos deste Deus puro, nós devemos nos aproximar dele segundo as suas prescrições. Mais adiante nós vamos falar de novo sobre
este caminho aberto para nós pelo Senhor Jesus Cristo. Como já disse antes, mas nós precisamos entender que mesmo com este caminho sendo aberto, Deus não mudou. Ele continua sendo Rei, majestoso, onipresente, puro e também Deus de toda misericórdia. E é por isso que nós podemos nos achegar a Ele. Então volte, vamos até Daniel 8, versos 15, do verso 15 ao verso 19. E esses dois últimos textos, irmãos, desse tópico de Deus sendo puro, eu trouxe para que nós nos lembremos de qual foi a reação das pessoas ao se encontrar com Deus. Primeiro nós vimos Moisés. Ele virou o rosto. Agora nós vamos ver Daniel, do 15 ao 19, que diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava. Este encontro com Daniel, amando do Senhor Deus, com o anjo Gabriel, foi aterrador. Ele caiu como que morto. Ele não se pôs altivo diante de Deus. Ele não estava totalmente alegre no sentido de não ter limite nenhum na presença deste Deus. Pelo contrário. Ele ficou amedrontado diante da presença desse Deus, no sentido de ter temor por este Deus. E por último, trouxe aqui o exemplo de João, lá no Apocalipse 1, do verso 9 ao verso 18. Que diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como que de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros. E aí ele vai dar toda a descrição desta visão. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs em mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu deixei esse texto por último, meus irmãos, porque isso acontece todas as vezes que nós vamos buscar o Senhor. Em oração, nos momentos devocionais, no culto ao Senhor. Nós nos aproximamos de Deus. Devemos contemplar de fato essa grandeza de Deus. Devemos nos pôr diante de Deus em santo temor. Em santo temor. E o nosso coração deve sentir como isso que João sentiu aqui. Como que nós estivéssemos mortos por causa da grandiosidade da santidade de Deus e das nossas imperfeições. Mas todas as vezes, este Cristo vem a nós e diz: não temas. Eu já tenho as chaves do inferno e da morte nas minhas mãos. Eu já venci. E venci por você. E é por isso que agora você não precisa temer a este grandioso Deus no sentido de ter medo, mas sim de reverenciar. É aí que está a diferença, a ligação entre os dois extremos, a santidade de Deus e a nossa
impureza, meus queridos. E é algo semelhante a isso que acontece com Isaías. Volte lá então para Isaías, capítulo 6, do verso 5 ao verso 7, porque Isaías também teve essa mesma preocupação. Ele disse, depois de ver aquela glória toda, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Realmente Isaías não poderia estar ali. Ele era indigno de estar ali. Mas por conta da misericórdia de Deus e dos propósitos santos que Deus tinha, ele foi purificado. E a partir daí, ele é chamado ao serviço. E este é o último tópico da nossa aula da escola dominical hoje. E veja só, Isaías muda de atitude quando é purificado. No lugar de vislumbrar a morte, ele agora se oferece como voluntário para seguir a Deus e servi-lo, como faziam os serafins. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nossos encontros com Deus têm a mesma estrutura. Por fim, precisamos responder às requisições divinas, servindo-o com todo o nosso ser. Observe, meus queridos irmãos, o seguinte. Quando em Isaías ainda, quando o próprio Isaías é transformado ali, a sua iniquidade é tirada por causa do serviço daquele anjo, ele se põe pronto a servir ao Senhor. É isso que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora eu estou pronto, eu vou servir o Senhor. Mas o que acontece com ele é semelhante ao que acontece com os serafins. E eu queria voltar um pouquinho na descrição que ele viu no versículo 2 do capítulo 6. Observe, que interessante. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, no sentido de não poder contemplar Deus. Com 2 cobria os pés, demonstrando também a sua indignidade no sentido de estar ali. Isto é um símbolo, meus irmãos. Isto é algo que se aplicou à vida de Isaías, demonstrando que ele não poderia contemplar Deus, demonstrando sua indignidade diante deste Deus santo, e por fim, com 2 asas voava. E eles, então, serviam a Deus com estas 2 asas, voando e cantando Santo, Santo, e clamando, melhor dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Da mesma maneira, isso deve se aplicar ao nosso viver, porque nós, de fato, não temos méritos próprios, e estávamos separados deste Deus. E como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, porque nós estamos justificados mediante a fé e justificados pela obra de Cristo Jesus, agora nós temos paz com Deus de novo. Então Cristo Jesus é aquele que liga esses 2 extremos. Um Deus santo, um homem impuro, e que agora ele vai fazer o seguinte: ele vai ligar estes 2 extremos, colocando as pessoas ligadas de novo a este Deus. Então, é isso que vai acontecer conosco. Nós, purificados pelo sangue de Cristo, alcançados pela ação do Evangelho, nós devemos ter estas expressões de adoração, no sentido de nos colocar submissos e indignos diante deste Deus grandioso, mas reconhecer que em Cristo Jesus nós fomos salvos, libertos dessa iniquidade, purificados dessas injustiças, fomos alvo da misericórdia de Deus e agora podemos servi-lo. Nossos encontros com Deus têm essa mesma estrutura, como eu disse aqui. E nós devemos servir a este Deus. E como é que nós servimos a este Deus hoje?
Como é que nós podemos servir a Deus da mesma maneira que os nossos irmãos do passado serviram? Ora, meus irmãos, a primeira coisa é que nós devemos manter a nossa vida devocional com Deus. Em todos os momentos, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Servir ao Senhor, buscar a Ele em oração, na leitura da palavra, orando ao Senhor, nos aprofundando na leitura. Não é apenas uma leitura rápida, é nos aprofundar na leitura da palavra. E adiante, e puxando um pouco para aquilo que nós vamos falar à noite, nós devemos servir ao Senhor falando dele, evangelizando pessoas, fazendo mais discípulos deste Senhor. É claro que em momentos como os nossos, que nós estamos vivendo, este contato ele está um pouco mais restrito. Mas você também pode usar a internet, os serviços que há, para intensificar as suas questões de evangelização. Nós precisamos servir ao Senhor, fazendo mais discípulos. Uma terceira coisa de serviço ao Senhor é como nós devemos nos portar na igreja. Deus deu dons e talentos ao seu povo, em especial dons para a edificação da igreja. Use estes talentos, use estes dons para a glória do Senhor. Você precisa servir ao Senhor. Muitos irmãos que têm dons de edificação dados por Deus. Muitos irmãos que têm talentos maravilhosos dados por Deus. E quando eu digo talento, eu não estou apenas dizendo de gente que canta e toca. Eu estou falando de pessoas talentosas, habilidosas, em várias esferas da vida, que poderiam contribuir com o reino de Deus. Foram habilitadas por Deus, capacitadas por Deus com estes talentos para servi-lo. Então, meus queridos, nós devemos servir ao Senhor. Fomos alvo da misericórdia do Senhor, alvo desta transformação, desta purificação do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Então nós devemos definitivamente servi-lo. Usar a mesma estrutura de Isaías 6. Contemplamos a grandeza deste Deus, nos encontramos indignos, somos transformados pelo Senhor Jesus Cristo e reconhecemos isso por causa da ação do Espírito Santo. E por fim, nós devemos servi-lo. Servi-lo porque ele também não apenas nos chamou para a transformação, mas ele nos chamou para a transformação e para o serviço. Eu sei que para alguns de vocês isso está um pouco estranho, porque talvez você veio de outros ambientes de igreja em que a ideia de serviço a Deus é outra, completamente outra, mas a ideia de servir por obras para que você não perca a sua salvação, para que você mantenha ali a sua salvação em dia, como alguém que paga uma mensalidade. Talvez você também veio de uma situação de igreja onde você agora que sabe que Jesus te perdoou, você pode fazer o que quiser. E você, inclusive, pode não fazer nada. E só vem à igreja, e no dia de ceia só também, e toma a ceia, e já sai ali purificado, e pronto, está resolvido. Nós temos inúmeros exemplos disso. Talvez você venha também de um ambiente de igreja em que está acostumado a determinar coisas para Deus. Já que você é filho dele, você pode bater o pé como uma criança mimada e pedir coisas de Deus, determinar as suas ações. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus é um Deus grandioso, majestoso. É um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. E que nós, ainda que as manchas de nossos pecados fossem pequeníssimas, nós estamos manchados pelo pecado, indignos de viver diante desse Deus. Não podemos nos esquecer disso jamais. Somente em Cristo e por meio dos seus méritos é que nós podemos servir ao Senhor. Receber dele as bênçãos, conviver com este Deus maravilhoso, conviver com ele.
Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo e colocou no coração do seu povo o seu Espírito Santo para que ele habite constantemente com o seu povo. Que grande bênção! E nós somos transformados, vez após vez, em santidade, conformados à imagem do seu Filho, para que nós, então, possamos desfrutar desta companhia, deste relacionamento. Mas nós também fomos chamados a servir ao Senhor, com a integridade do nosso ser, e certos de que o Senhor Deus sempre estará conosco. Então, nós vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, dizendo o seguinte: porque Deus é santo, ninguém jamais poderá ter comunhão com ele, a não ser que ele mesmo torne essa pessoa apta para isso. Foi o que aconteceu com Isaías. A propiciação, que é o próprio Deus, que o próprio Deus provê em Cristo Jesus, isto é, a ideia de pagamento da dívida e também da satisfação da ira de Deus que era contra aquele pecador. Agora o Senhor Deus não está mais irado com este pecador, porque a ira dele foi derramada sobre Cristo. Então nós somos propícios neste sentido. Então Cristo provê isso para nós em Cristo e aplica em nosso coração pelo seu Espírito Santo. Isso nos possibilita perdão e purificação. Somente assim podemos nos relacionar com Ele e adorá-lo na beleza da sua santidade. Então, eu encerro este momento lendo aí com os irmãos este convite do Senhor Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor nos convida, por meio de Cristo Jesus, a ter este relacionamento. E Ele, ainda que nós tenhamos pecados dos piores, se Ele quiser, Ele nos perdoará os pecados. Ele sarará as nossas feridas. E Ele também fará com que nós nos tornemos puros, purificados, como a lã. Que Deus então nos abençoe a crer desta maneira, a nos aproximar de Deus com este santo temor, crendo nas misericórdias de Deus que nos alcançaram por meio de Jesus Cristo, e que com isso também o sirvamos com a integridade do nosso ser. Que Deus nos abençoe a servi-lo desta maneira. Vamos orar encerrando a aula desta manhã. Deus eterno, nós te louvamos pelo estudo da tua palavra. O Senhor nos ensina. O Senhor tem cuidado do teu povo. Nós te louvamos por isso, ó Deus. E te pedimos que o Senhor encha o nosso coração deste santo temor. E isso, ó Deus, só virá a nós nos momentos em que nós lemos a tua palavra, que é a tua vontade revelada para nós. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Purifica-nos, Senhor, transforma-nos, abençoa-nos com a tua salvação em Cristo Jesus. E torna-nos servos teus fiéis, que servem na integridade do ser, independente das circunstâncias. Dá a nós, ó Deus, um coração voltado totalmente para o Senhor, para buscar o Senhor, para te servir. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos também alguns avisos aqui para dar. A Marcele já falou aqui sobre os nossos aniversariantes e falou também sobre as transmissões. Eu gostaria só de ressaltar que logo depois que acabam as nossas transmissões, um tempinho depois, o vídeo dessa transmissão estará disponível também no canal da nossa igreja no YouTube. E por que eu estou dizendo isso? Porque você também tem a oportunidade de mandar, né, esses vídeos para outras pessoas que talvez não tenham acesso ao Facebook. Ainda há pessoas que não têm,
Então, nós também desenvolvemos isso. Então, um pouco depois do término da nossa transmissão, nós vamos colocar este vídeo lá no YouTube e é mais uma oportunidade para você também compartilhar estes estudos que nós estamos fazendo juntos aqui com outras pessoas que talvez não tenham acesso ao Facebook. Um outro aviso que eu gostaria de dar aqui é sobre os nossos dízimos e ofertas. Então, nós dissemos lá no início dessa nossa transformação aqui de vida, nesses últimos tempos, que você tem os seus deveres diante de Deus, né? A sua fidelidade ao Senhor, circunstâncias nenhuma podem tirar do teu coração a fidelidade ao Senhor. Então, você mantenha-se fiel ao Senhor. Os irmãos, os membros da nossa igreja receberam no nosso grupo lá do WhatsApp as comunicações, os números da conta, e você pode fazer a sua transferência mandando sempre ali aquele comprovante para o nosso tesoureiro. Mais dúvidas sobre isso, você pode me procurar no meu celular ali, eu vou te responder. E uma questão apenas sobre os dízimos e ofertas é para aqueles nossos irmãos que não conseguiram fazer ali a sua entrega, nem pelo banco e nem pela transferência, por conta também da última semana, né, de quarentena. Então, você pode me procurar e nós vamos criar algum dispositivo para pegar aí com você e depositar lá na tesouraria da igreja, e para que também tudo fique tranquilo, você entregue o seu dízimo e a igreja também possa cumprir com a sua responsabilidade de administrar as finanças na casa do Senhor. Então, sobre dízimos e ofertas, era isso. Hoje, o culto começará às 19h30, da mesma maneira que nós estamos fazendo. Então, compartilhe, viu, o link, mande esse link aí do Facebook para quantas pessoas você quiser. A internet nos possibilita, né, convidar muitas pessoas, então faça isso. E lembrando também que depois o link, haverá também a possibilidade de você ver isso e compartilhar o link no YouTube. Hoje à noite nós estamos nos ajeitando aqui para também, vocês não estão vendo ainda, mas nós estamos nos ajeitando aqui para ter a nossa equipe de louvor. Com alguns desfalques, é verdade, mas nós vamos cantar e tocar aqui, nós já estamos nos ajeitando para isso. Então, prepare-se para esse momento. Separe ali um pouquinho antes para você se preparar para as 19h30, como nós fizemos na semana passada, você também estar disposto ali e pronto para cultuar a Deus, junto com a sua família e também junto conosco, tá bom? E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, queria que você prestasse mais atenção no que eu disse agora, no que eu vou dizer agora. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muita instabilidade. E a semana que se passou demonstrou isso. Muita instabilidade. Nas propostas, nos decretos, muita coisa está mudando e com muita velocidade. Nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Nós ainda não temos o que é de fato este vírus. E as pessoas, e todos nós, estamos tentando agir à medida em que alguma coisa nova é descoberta. Então, meus queridos, eu quero pedir a vocês, tenham sabedoria. Sabedoria. Tenham prudência naquilo que vocês veem, naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês falam a respeito deste nosso momento. Tenham sabedoria. Eu disse isso logo no início, avisando a igreja sobre as nossas mudanças para a transmissão e não ter mais o culto presencial. E eu vou dizer de novo, meus queridos irmãos, procurem fontes seguras de informação e não ajam de maneira abrupta. Não ajam por impulso. Tenham sabedoria. De fato, nós ouvimos dizer, e ouvimos dizer lá na nossa igreja, que os tempos na sequência seriam muito difíceis e o número de casos aumentaria exponencialmente. Nossa irmã Leila disse isso. E de fato aconteceu. Em uma semana, terminamos esta semana ontem, com mais de 3.000 contaminados no Brasil. Isso daqueles casos que foram registrados.
E outros tantos ainda estão sendo investigados. Meus irmãos, isso ainda vai piorar um pouco. Então, tenham sabedoria e prudência. Não hajam por impulso no sentido assim, saiu um decreto novo, já vamos mudar tudo. Porque, vamos falar aqui do exemplo do nosso Estado. O nosso governador soltou um decreto, flexibilizando um pouco as questões, mas já está pensando em voltar atrás. Ontem, o ministro da Saúde trouxe um discurso muito interessante. Eu gostaria de te incentivar a buscar isso. Foi ontem. Procure na internet, mesmo que seja um resumo. E aí sim, tome as suas decisões. Haja com sabedoria e com prudência. O Senhor Deus está cuidando do seu povo, mas nós também somos responsáveis diante de Deus nas nossas atitudes. Confie no Senhor e busque também informação. Não haja por impulsos. Haja com sabedoria, com prudência. Dê exemplos cristãos. Use ferramentas bíblicas para solucionar as questões. Não haja conforme o mundo. Transforme a sua mente segundo a palavra de Deus nestes momentos. Momento de muita instabilidade. Hajamos com sabedoria e com prudência. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima transmissão, hoje às 19h30. Um domingo abençoado para você, para sua família. Até mais.